amigas e amigos, companheiros de poesia, literatura e arte. O canal Noutras Palavras os saúdam, desejando-lhes tudo de bom. Com alegria, nos encontramos em mais uma janela cultural, que num brinde à literatura tem a honra de receber o jovem escritor Evandro Furtado, apresentando o seu livro Origem. Evandro Furtado, natural de São Paulo, reside em Lavras, Minas Gerais, desde os 12 anos. Evandro é formado em Letras pela Universidade Federal de Lavras e atualmente cursa o mestrado na mesma instituição. Evandro também atua como professor de inglês na Denk Idiomas Lavras. Publicou seu primeiro livro, Origem, em 2018, pela editora Autografia. Evandro, a janela é sua. Oi, Margarida. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder participar do seu canal, né? Queria cumprimentar você e também aproveitar para cumprimentar o pessoal responsável por essa produção maravilhosa que seu canal tem. E também aos membros do canal, aos participantes do canal, quem assiste os vídeos. Queria deixar aqui meu cumprimento a todos e a todas. Obrigada, Evandro. Nós agradecemos a gentileza e a sua disponibilidade de estar conosco. Então, que tal compartilhar um pouquinho de você e de sua obra? Então, eu hoje, dou aula de inglês. Tenho a minha trajetória acadêmica, muito ligada aqui na cidade de Lavras, onde eu faço parte da Universidade Federal de Lavras há já uns bons 10 anos, 12 anos, comecei como bolsista de iniciação científica júnior ainda no ensino médio, já entrei na graduação logo em seguida e hoje eu faço mestrado, em letras, com o foco no estudo da literatura, que sempre foi, assim, de forma geral, a minha paixão, Eu sempre fui um leitor muito ávido desde o tempo do ensino médio e acho que a literatura despertou muito o meu interesse pelas artes de forma geral. Mais tarde, assim, eu criei também um interesse muito grande pelo cinema, Hoje eu assisto muito filme o tempo todo e acabei também ampliando meu interesse para as outras artes, apesar de não produzir, cinema nem produzir artes plásticas. Eu tenho um carinho muito grande por esse tipo de arte, E hoje, então, eu estou atuando como professor de inglês, em franquias particulares. E a minha trajetória realmente é essa, assim, de muito focada na vida acadêmica, Acabei começando a escrever um pouco já durante a adolescência, E hoje eu tenho esse livro publicado, que é realmente, assim, uma conquista, que eu consegui na minha vida e que eu tenho muito carinho, realmente, por esse livro. É um livro que fala um pouco sobre, assim, um pouco da vida, de forma geral. Para mim, é uma grande sátira, é uma grande metáfora do que é a vida e que, de certa forma, também satiriza muito o que a gente tem hoje na indústria cultural, Porque a gente vê hoje uma indústria muito focada na ideia de vender a figura do super-herói. E o que eu tentei fazer com esse livro foi me apropriar dessa figura, do super-herói, para falar um pouco sobre como que é a vida do ser humano comum, Então, eu uso essa figura, eu uso muito dessas figuras exploradas pela cultura pop contemporânea para tentar um pouco fazer metáforas com o que acontece no dia a dia. Então o foco desse livro é mais ou menos esse. No livro Origem, o leitor será levado a uma viagem de questionamento sobre o início das coisas, sejam as definições religiosas, filosóficas ou científicas, numa trama que satiriza a cultura ocidental. E considerando o que você acabou de nos dizer, Evandro, dentre outros aspectos,
As metáforas são elementos essenciais no seu livro e convidam o leitor a ressignificá-las à luz da realidade atual, não é? Você poderia ler um pouquinho de seu livro para nós? Eu escolhi para ler para a gente hoje um trecho do meu livro, o comecinho do capítulo 13, que chama Tentáculos, né? Onde eu narro a figura do Kraken, que é uma figura mitológica nórdica, mas que perpassa aí pela cultura pop moderna com muita força, né? E que representa para mim aqui essa criatura, né, abissal do fundo do oceano que vem de um lugar que a gente realmente não conhece muito bem e que, de certa forma, com seus braços invisíveis, controla, né, o mundo onde a gente vive. Então, é uma metáfora, né, para muita coisa que está acontecendo aí hoje em dia, e eu vou ler esse trechinho e espero que todos e todas apreciem. O Kraken ataca. A terrível criatura advinda dos sonhos mais sombrios de Lovecraft, animalesco Cthulhu de centenas de tentáculos, cujo objetivo é desconhecido mesmo pelas mentes mais perspicazes. O gigantesco polvo de olhos diminutos e bocarra imensa, povoado de 10.000 presas, cada uma com vontade própria, agarra soldados atlantes aos montes, assassinando-os de diversas maneiras, todas elas cruéis. Privado de qualquer senso de simetria, o seu corpo colossal de protuberâncias inúmeras rasteja no solo marinho, levantando imensas nuvens de poeira que não são capazes de poupar os olhos da temível visão que é sua presença. Ó ser odioso que avança sem piedade contra aqueles que não têm chance ante sua vigorosa ação. Ó Kraken, por que não cessas teu ataque? Não tendes piedade dos pequeninos que já imploram pela morte por não suportar contemplá-lo? Em seu palácio usurpado, o deus dos mares gargalha, pois cada morte para ele é nada mais que outro grão de areia a escorregar na ampulheta do destino. É apenas outra linha cortada pelas moiras, mulheres cruéis, pelas quais não tem nenhuma empatia, mas que nesse momento agradecem incessantemente. Há de haver nesse mundo força que possa parar o seu monstro. Fica aí um pouquinho nessa provocação e eu espero realmente que gostem desse trechinho. Privado de qualquer simetria, ó ser odioso, em seu palácio o rei dos mares gargalha, pois cada morte para ele é nada, nada mais que um grão de areia a escorregar na ampulheta do destino. Há de haver neste mundo uma força capaz de parar esse monstro. As metáforas de seu livro, Evandro, dizem muito e nos ajudam a refletir sobre tudo o que nos rodeia, a vida, a morte e a esperança de que o futuro não está dado, não mesmo. De que amanhã vai ser outro dia. Pensando nisso, convidamos para cantar em nossa janela cultural o músico e regente Alex Lameira, que interpretará a importante canção Apesar de Você, de Chico Buarque de Holanda. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder
da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa, apesar de você. Grata Evandro Furtado, grata Alex Lameira, por contribuírem com suas atuações no mundo e nos ajudarem na reflexão sobre a vida e de que as coisas podem mudar. Um abraço forte a vocês e a todos que nos acompanham.